Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa e de uma forma mais do que especial a sua vida para a glória de Deus, tá bom? Pastor Rodrigo Santos aqui, e eu gostaria de falar algo muito importante que é a fé. A fé. A fé que uma vez nos foi dada. Você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé. E a Bíblia diz que a fé, ela precisa, ela necessita de ser acompanhada das obras. Porque a fé, preste atenção nisso, a fé sem as obras ela é morta, não adianta nada. Então é preciso ter fé e é preciso ter as obras que provam que você realmente tem fé. Você entendeu? Duas coisas que eu quero que você entenda. Fé e religião só da boca não presta. Fé e religião somente na boca não presta. Fé e religião, elas devem ser praticadas. Elas devem ser colocadas em práticas. Quem diz eu tenho muita fé só na boca, não adianta nada. Ah, minha religião é muito forte, mas como? Você entendeu? Então a fé e a religião, elas devem ser praticadas. E nós, como cristãos, ou você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando as mensagens, a palavra de Deus, e está se identificando e deseja estar conosco, exercendo essa fé, a fé maravilhosa do cristianismo, a fé que nos move, a fé que nos faz sermos filhos de Deus. Eu gostaria que você então desse esses passos cada vez mais em direção, em nome do Senhor Jesus, ao próprio Deus, ao próprio Senhor. E eu fico muito grato de você estar acompanhando aí os vídeos, tá bom? Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo de número 2. Eu tô com a Bíblia aqui, ó, palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 14 diz assim: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta, né? A fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós, né, que tem fé, tem bastante fé, alguns de vós disser: Ide em paz, aquietai-vos e falai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí, né? É aquela visita, ou aquela pessoa que você vê em grande aperto ou dificuldade, você fala: não, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus, mas você não ajuda. Então é uma fé, mas a fé aqui já está, o apóstolo Tiago, ele já está aqui nos ensinando que a fé ela deve ter as obras. E ele continua: e se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias ao corpo, o que aproveito virá daí? Né? Veio aproveito, né? Assim também a fé, veja só, assim também a fé, se não tiver as obras, veja só, é morta em si mesma, né? Então, a fé ela deve necessariamente ser acompanhada pelas obras. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá vendo? Então a fé, ela é algo que deve ser vivido. Você sabe que o inimigo luta para que você não coloque a sua fé em prática. Você sabia disso? O inimigo, ele luta para que você não venha colocar a sua fé em prática, que a sua fé seja uma fé morna, uma fé parada, uma fé só da boca para fora. É como se o inimigo falasse, tirasse sarro de você e falasse assim: olha, você diz que tem fé, você diz que acredita em Deus, mas é só da boca para fora. Você entendeu? Então o inimigo,
deseja do fundo do coração dele que você não coloque a sua fé em prática. E como a gente coloca a nossa fé em prática? O primeiro passo é você, em nome do Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como teu Salvador. É o primeiro passo. Você recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, você já está dando o seu primeiro passo de fé. Então não endureça seu coração para Jesus, não feche o seu coração para Jesus, não feche o seu coração para as coisas de Deus. O segundo passo é você procurar uma igreja, um pastor que vai dar cobertura na palavra para você, vai te ensinar, vai aconselhar você. Não. Essa história de ficar em casa, isso aí não é de Deus. Jesus, ele não ficava em casa. Jesus, ele ia na igreja, Jesus, ele ia atrás das pessoas, Jesus, ele fazia visitas. Jesus e os discípulos nos ensinaram a caminhar para a casa de Deus, para a casa do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Quem não gosta da igreja é Satanás, é o diabo. Quem não gosta do templo, de reuniões, é Satanás, é o diabo. Jesus, a Bíblia diz que todos os dias Jesus estava no templo. A palavra do Senhor Jesus diz que ele ia no templo, ele buscava ao Pai no templo, fez milagres no templo, palestrou no templo. Então toda vez que você sente no seu coração de ir à igreja, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo falando com você. Então aceite Jesus, venha para a igreja, e aqui na igreja você vai receber os ensinamentos da palavra do Senhor, e assim você vai poder exercer a sua fé de uma forma gloriosa, de uma forma mais assim ampla, né? Melhor dizendo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Então, se você distanciou, afastou, parou por algum motivo, volte em nome do Senhor Jesus, que ainda há tempo para a glória de Deus, ainda há tempo, tá bom? Em nome de Jesus. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. O ministério A tem problema? Tem. O ministério B, ministério C, todas as igrejas têm problema. Todas as igrejas têm problema. Todas as igrejas. Uma tem um problema aqui, outra tem um problema lá, mas você deve olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, abençoa essa pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que recebeu essa palavra, recebeu essa mensagem, e quem sabe estava parada, mas a partir de agora vai voltar, aleluia, para a igreja, para a casa do Senhor, vai te buscar, vai te louvar novamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta o caído, fortalece o fraco, renova o que precisa de renovo e abençoa de uma forma gloriosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, tá bom? Vou deixar o convite para você vir aqui na igreja do pastor Rodrigo Santos, tá? Nós temos culto aqui toda quinta, sábados e domingos. A rua é Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2, ao lado do Mercado da Thaís, ao lado do material de construção do Alemão, tá bom? Ao lado do Mercado da Thaís e ao lado do material de construção do Alemão. Você encontra a Igreja Pentecostal, a Porta da Salvação. Cultos quinta, sábado, domingo, tudo a partir das 7 horas, tá bom? Deus abençoe. Um beijo do pastor Rodrigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus.